Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo, ou seja, nessa aula, porque ela vai ser extremamente detalhada e muito bom para você aprender. Meu nome é Kelly Farinelli, obrigada por estar aqui no canal. Já deixe o seu like, se inscreva para receber notificações de novos conteúdos. Então, nesse vídeo de hoje, vou falar e vou te ensinar como você escolher a fonte correta, como você pensar sobre qual tipografia utilizar, qual escolher a melhor, a gente chama de fonte, né, ou tipografia, né, no design a gente chama de tipografia. Então, às vezes você vai ver eu falando fontes e tipografia, leve como se a mesma coisa. Lembrando-se que temos alguns tipos na tipografia, algumas categorias que a gente chama de fontes serifadas, fontes sem serifa, e isso vai fazer todo sentido na escolha. Quando eu compartilhar minha tela aqui no Canva, eu vou te mostrar qual o raciocínio que você deve ter na escolha. Anote aí, em primeiro lugar, é sempre o objetivo da mensagem. Então, se você tem, por exemplo, uma loja de brinquedos, a gente tem que ter uma fonte o quê? Que traz o divertimento, que traz a alegria, justamente porque eu trabalho com brinquedos. Se você tem uma loja de cosméticos, por exemplo, eu vou querer trazer o quê? A beleza, a suavidade, a estética. Então, tudo isso depende da mensagem que você quer transmitir. Um exemplo, se você trabalha com serviço, é um advogado ou um arquiteto, um engenheiro. Então ali eu tenho que algo que eu quero parecer um pouco mais com autoridade, trazer o correto, a força, a segurança. Então eu tenho que pensar em fontes que traz esse sentido. Então sempre a gente vai trabalhar com objetivos. E a fonte, ela mostra isso. Tudo que eu modifico em uma fonte transmite algo. O segundo ponto que eu tenho que pensar é no contraste dessa tipografia. Em que momento eu uso ela um tamanho maior, se ela é bold, se ela é mais fina e uma outra mais grossinha. Então, esse contraste deixa também as nossas postagens mais elegantes, o seu material mais elegante e também comunica e faz parte. Vou mostrar como isso funciona. Terceiro ponto que você tem que pensar é uma fonte que vai te trazer mais leiturabilidade e também facilidade quando a pessoa bater os olhos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um post que tem um formato naquele post de muito texto, eu também tenho que pensar numa fonte para esses momentos, onde eu tenho o quê? Um pouquinho mais de texto. Um quarto ponto é a hierarquia. O que é hierarquia? Eu não posso pôr, por exemplo, o título, subtítulo e o corpo de texto no mesmo tamanho. Eu tenho que pensar nessa hierarquia. O título ele vai ser um pouquinho mais forte, mais pomposo, mais chamativo, para ele ser atrativo e envolvente. O subtítulo, ele é o que é um pouquinho, ele também tem que ter o mesmo, não o mesmo impacto do título, porém ele também tem que ser atraente. Então tem que pensar nessa hierarquia do que eu quero que a minha audiência ela veja primeiro. Título, subtítulo e corpo. Eu tenho que fazer com que a pessoa que está do outro lado, visualmente, ela siga essa hierarquia. Por isso que eu chamo de mais um ponto. E o último, e não menos importante, o formato e a quantidade de fontes. Kelly, quantas fontes eu devo usar no meu projeto? Exemplo, nas redes sociais. Estou falando aqui mais ligado a posts, porque realmente é mais ligado ao marketing digital. Quantas fontes eu devo usar? Geralmente eu sempre deixo uma para texto. Eu gosto muito de utilizar mais o formato arredondado nas redes sociais. Tem mais facilidade de leitura, fica mais fácil e para visualizar a informação mais rápida, passar para a pessoa que está passando ali, né, que é rápido no feed, e ela consegue ler mais rapidamente. Eu aconselho duas fontes que tenha famílias. O que é essas famílias? Que elas tenham o light, normal, semi-bold, bold, o extra bold, porque aí dessa forma facilita eu ter mais possibilidades de utilizar.
Então, por exemplo, se eu utilizo uma família no título e subtítulo, eu vou ter ali essa busca eu posso em momentos usar ela bold ou um pouco mais extra bold, posso usar ela em itálico. Então, quando eu acho uma família, às vezes ela é linda, porém, ela tem ali somente uma opção. A fonte está ali, ela não tem como eu colocar ela bold, eu não tenho como fazer modificações. Fique muito atenta para essa escolha. Então, esses 5 pontos que eu abordei, eu vejo como o diferencial na escolha. Finalizando esses últimos 5 pontos, para a gente poder ir para a prática, que eu vou compartilhar na minha tela com você, no Canva, e uma ferramenta também de combinação, que é fantástica. E eu quero falar para você também que você pode ter uma terceira fonte um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais divertida ou elegante, algo pontual. Exemplo, um título ou você quer puxar uma setinha e pôr um escrito diferente, então eu posso pôr uma fonte que combina, mas que ela seja um pouquinho diferente das famílias que eu utilizo na minha marca. Isso aí é algo que eu gosto muito. Às vezes estou fazendo um carrossel e eu quero fazer algo interessante, tipo passe para frente, veja como eu desenvolver o próximo post, algo que eu chame a atenção dela, mas de uma forma um pouquinho mais diferente. E aí eu posso usar uma fonte manuscrita, uma caligráfica, uma mais script ou uma mais elegante. Fica muito ao seu critério e ao critério também do seu nicho. Vou compartilhar a minha tela e vou te mostrar no Canva como a gente pode colocar as nossas fontes lá. Um site do Canva que ele também te mostra alguns tipos e estilos de combinação, e um site também que é show de bola essa ferramenta que vai gerar para você combinações. Vamos lá? Então, aqui estou no Canva, eu abri uma página aqui somente para a gente poder falar um pouquinho, né? Então, trazendo aquele pilar número 1 que eu falei, né? Que a gente mostra a mensagem através da fonte. Então, exemplo aqui. Aqui eu tenho essa fonte Open Sans. Eu escrevi aqui elegante. Imagina se fosse uma marca, né? Eu peguei apenas uma palavra. A gente pode ver que essa fonte não traz elegância. Ela é uma fonte comum. Ela é uma fonte o quê? Arredondada. Ela é bonita? Tudo bem que ela traz um pouco de elegante, porque ela é mais vertical, arredondada, mas vamos olhar mais, né? Vamos olhar com um olhar mais crítico. Aqui, por exemplo, eu tenho essa fonte, que ela é uma fonte extremamente divertida. Olha só como muda todo o parâmetro. Elegante, a gente lê elegante, a gente não tem um sentimento de elegância. Essa fonte, ela não me traz a mensagem. Então, aqui a gente está falando daquele pilar, né, que a gente estava conversando. Então, vamos descer aqui mais e vamos procurar algumas fontes que pode trazer essa característica. Uma forma que eu tenho de procurar é se eu clicar aqui nessa lupinha. Aqui a gente vê que ele já me dá alguns tipos do próprio Canva, manuscrito, corporativo, letreiro, parágrafo. Então, ela me mostra com serifa, sem serifa. O que é a serifa, Kelly? Eu vou colocar uma serifada aqui agora mesmo e eu mostro para vocês. Então, eu vou escolher aqui, ó, essa parte elegante. As elegantes, muitas têm serifa. Então, se aparecer alguma aqui, eu vou mostrar o que é exatamente a fonte serifada. Então, olha só essa aqui. Eu vou escolher essa Iguin Elegante Serif. Olha só, gente. Olha como a mensagem, ela conecta com aquilo que eu estou passando. Então, elegante. Essa fonte realmente ela é elegante. Então, ela está trazendo sentido. Então, se eu tenho uma empresa que eu coloco um nome, por exemplo, se eu coloco aqui o meu nome, é Kellen Farinelli, e eu falo que eu sou, estou mexendo com joias, ou estou mexendo com algo que soa a elegância, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Ora, essa Antique Didone, por exemplo, ela também é uma fonte elegante. Ela traz essa elegância. Olha essa Laluxis. Então, assim, ela já me mostra, inclusive, a elegância. Se eu falar que aqui embaixo é semi-joias,
vai realmente parecer que eu tenho que é chique, é glamuroso, porque a fonte se conecta com aquilo que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Quando você colocar a sua marca aqui, você tem que achar uma fonte que transmite o que você quer, que é o pilar que a gente falou, ok? Aí a gente tem a hierarquia, o contraste, né? O que é o contraste trazendo para cá? Então, se eu venho aqui, trabalho com semijoias, eu vou colocar um marketing digital, porque é o que eu faço, ok? Então, se eu coloco aqui marketing digital, eu estou colocando duas fontes iguais. Olha só, eu não mudei a fonte aqui. Eu tenho contraste? Eu não tenho contraste. Chega num ponto, até a elegância do meu nome, ela cai um pouco aqui. Por quê? Falta o contraste. Então, quando eu venho aqui, nesse de marketing digital, e mudo essa fonte, né, eu vou pegar uma serifa só para mostrar para vocês o que é uma serifa. O serifa é esses tracinhos, ó. Serife, sans serif são as que não têm serifa. Serifa são esses tracinhos que ficam aqui, olha, nas pontinhas. Vou até aumentar aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas aqui? Eles são chamados de serifa. Então, vou clicar nessa abrir serif. Viu como ela é uma letra serifada, tem uns pontinhos, é muito utilizada em livros, é considerada uma fonte que traz autoridade, traz o tradicionalismo, ela traz o conservadorismo. Então, quem quer modernismo, quem quer algo moderno, tem que correr um pouquinho da serifa. Então, é sobre isso que a gente tem que falar. Olha só como ficou uma pegada muito tradicional, algo bem assim fechado, ok? Eu aqui, para a gente terminar, corporativo traz exatamente o modelo mais de negócio, fontes um pouquinho mais arredondadas, né, que é o mundo mais corporativo, né, ou seja, de negócios. Vou pegar essa Clear Sans, ela não tem serifa, olha só. Ela não tem serifa. E aqui a gente dá claramente, ó, você viu que elas pararam de brigar, agora eu consigo ver a elegância entre uma e outra. Eu vejo um contraste, embora elas não estão combinando tão bem. Eu colocaria aqui, às vezes, uma Monte Serrat, alguma coisa assim, que traria um pouco mais de estabilidade. Essa Canvas Sans também. Quando eu falei de família, olha aqui, essa aqui ela possui uma família regular, médium e bold. Então, me dá mais possibilidades de trabalhar. Olha essa aqui, ó. Eu deixaria assim. Vou deixar isso aqui por enquanto. Então, olha só, agora já tem um contraste. Eu consigo ver o meu nome com mais impacto, que é aquele outro pilar que a gente falou do contraste. A hierarquia também, que é o terceiro pilar, né? Não lembro a ordem direitinho que a gente colocou, mas hierarquia. Meu nome está maior e o que eu faço está menorzinho. Se eu tivesse um corpo de texto, seria o quê? Menor ainda, né? Então, isso é o quê? Hierarquia. E eu utilizaria também essa fonte aqui normal. Agora, vamos falar de uma proposta que tem no próprio Canva. Eu posso entrar aqui ao lado esquerdo em texto, na ferramenta T, texto. Quando eu descer aqui, eu tenho combinações de fontes. Então, ele me dá dicas de combinações de fontes. Então, por exemplo, se eu estou meio que perdido, isso é uma opção e não é a melhor. Vou mostrar para vocês agora mesmo quais são as melhores opções. Aqui, por exemplo, ele me dá, olha, vou até adicionar mais uma página e vou colocar aqui para vocês. Aqui, se eu clicar sobre ele, a maioria é pelo Canva Pro, infelizmente, mas ele me dá algumas possibilidades. Quando ele traz para cá, eu desagrupo e eu posso aqui ver as combinações. Olha só o que ele combinou. Ele pôs essa Jonathan, que é o quê? Uma fonte um pouquinho mais manuscrita, que seria a brincadeira que eu falei. Ele usa no título essa Slow e ele utiliza essa Open Sans para trazer mais texto. Então, aqui ele mostra para a gente um estilo, né, um trio de fontes que eu poderia usar, uma combinação. Então, foi feita por designers, então a gente sabe que vai funcionar a junção das fontes. Né? Então, vamos supor que você tem uma empresa de algo mais divertido,
que é o caso dessa aqui, né? É nítido, a gente percebe claramente como essa fonte aqui, ela traz um pouquinho mais divertido e ela mistura duas fontes. Uma fonte com mais impacto, que é a Chewy, e uma mais que é a Leg Spartan, para utilizar como subtítulo. Possivelmente aqui eu teria que escolher uma terceira para usar como corpo. Possivelmente, não, certeza. Porque as duas são de muito impacto e de muito contraste. Então, não daria para eu usar no corpo de texto. Vamos agora para uma segunda forma de você procurar fontes e acertar nas fontes. Aqui, por exemplo, olha, esse site aqui, vou colocar aqui na descrição para vocês, é um site do próprio Canva, que é dicas que o próprio Canva te dá de opções para você fazer combinação. E a última ainda está por vir. Então, aqui, vou deixar aqui no link da descrição esse link aqui desse site. Então, você vai clicar, né? E a gente vê, né, que aqui ele está falando de combinações de fontes. Pode pedir a página para traduzir, né? O meu não deu essa opção, mas a gente pode sim, né, pedir para ele traduzir. Na hora, às vezes, aparece, né, traduzir essa página. E aqui ele vai abrindo as combinações, olha, as possíveis combinações que a gente tem. O Canva mesmo, ele traz para você. Então, aqui ele fala, né, a anatomia da tipografia, onde é a serifa, uma forma de explicar aqui, né? Então, ele dá essa primeira combinação. Olha, ele combina Leag Spartan com a Library Baskerville. É uns nomes que eu não sei falar muito direito. Mas ele te dá, olha só aqui como ele já mostra pra gente exatamente essa plataforma que a gente vai ver agora mesmo. E ele te dá título, subtítulo e corpo. Então, ele te mostra que você pode usar no título a Leg Spartan, no subtítulo a Library Baskerville. E o interessante dessa fonte é que ela tem itálico, ela tem negrito itálico junto, extra bold. Então, assim, extra bold, né, no caso. Então, você pode variar no título e no subtítulo essas fontes. A Leg Spartan não, ela é uma fonte única, mas é muito usado para impacto, né? Ela dá um impacto bom. Aqui na fonte, ele optou, na fonte de corpo, usar uma com serifa. Viu aqui os tracinhos? Mas por quê? Com certeza, às vezes, o perfil ou o material é algo que requer essa autoridade, que requer esse tipo de fonte. Então, a gente vai aqui para uma segunda opção. Antes de passar para a segunda, você vê que ele coloca aqui uma imagem já exemplificando como ficaria. Então, a gente já consegue ver essa combinação de fonte. Nessa segunda, ela coloca a Julie Sans com arquivo na RAW. Então, ele vem te dar essa opção, olha como fica. É uma fonte mais elegante. Essa Julie's, embora sem serifa, ela é extremamente elegante, verticalizada. E o corpo da fonte, uma fonte sem serifa. E sim, achei essa combinação muito bonita. Então, daria para um nicho que tem a ver com beleza, com joias, saúde, que requer esse cuidado da estética, essa simplicidade, algo mais moderno, porém elegante, né? Funcionaria bastante. E aqui, olha, você vai descendo, gente, vai tendo N combinações. Você pode simplesmente ver a que te agrada e adaptar. Olha que bonito essa aqui também. Vamos ver mais. Aqui ele te dá novamente a library, te dá sozinha ela. Exemplo, para um e-book funcionaria muito legal, um e-book com autoridade na área de advocacia, na área que tem que trazer um pouco tradicional, funcionaria bastante. Aqui ele trouxe a opção, né, para falar um pouco de viagens, uma combinação de Bebas New, que é uma fonte extremamente vertical e com impacto, com a Montserrat. Adoro a Montserrat. Eu acho que para corpo ela fica muito lindo, para título, subtítulo. E é uma família que tem ela muito grande, bold, tudo que você imaginar. Então, assim, dá para você brincar bastante. Não vou ficar aqui passando até o final, senão o nosso vídeo fica muito longo. Aqui ele te dá uma fonte mais elegante, lora. E olha que interessante aqui no contraste. Muito bom essa parte aqui. Aqui no subtítulo, ele usou a mesma fonte Lora, porém ele usou ela em caixa alta.
Olha isso que a gente está falando de contraste. Isso é dar contraste. No título, usou Laura em caixa baixa, mas ele usou ela grande em bold. E olha com o contraste que a elegância que deu com ela, fina, porém em caixa alta. Então, esse jogo você pode estar fazendo nas fontes. Por isso que é bom uma fonte que tem família. A impressão que dá aqui é que você escolheu mais de uma fonte, mas não é. É somente a forma que foi trabalhada. Do lado esquerdo, ele dá até o tamanho que foi utilizado. Olha, 95 pontos por 24 e 15. E é a mesma fonte. Ficou muito lindo isso. Muito bonito mesmo. Open Sans com Cooper. Aqui está assim bem uma fonte moderna mesmo, bem arredondada, estilo corporativo, traz segurança, confiança, mas traz modernismo também. Aqui a gente tem, vamos ver o próximo, robô condensado, uma fonte extremamente vertical, né? Condensado significa que a fonte é juntinha uma à outra. Muito bonita a estrutura. Ele também fez o impacto ali, colocando ela bold, né, em cima. Embaixo ele usou ela em caixa alta. Fica lindo esse jogo de caixa alta com caixa baixa. Então, assim, navegue aqui nesse site, vê o que te inspira, o que tem a ver, né? Olha, ele joga exatamente numa imagem para você ver como fica a estrutura validada, né? Playfair é exatamente a minha fonte, eu uso ela muito itálico assim, igual tá o subtítulo, que eu acho ela muito bonita. Às vezes não vai fazer sentido, como não faz para mim, ela bold igual tá aqui, no meu negócio. Mas ela, e no itálico faz muito sentido para mim, junto com a Lauren. Ficou lindo, junto com a Laura, né? Ficou perfeito. Então, assim, vire aqui, veja esse material. Esse site é fantástico e vai te inspirar muito a escolher a fonte certa. E por fim e último, a gente vai para esse site. Vou deixar também aqui na descrição. Ele chama Fonte Joy. Como que a gente utiliza esse site? Esse site funciona o seguinte. Ao lado esquerdo, você pode ver que foi gerado aqui, esse site aqui, olha. Vou até puxar aqui, olha. Esse site do Canva foi feito praticamente nessa estrutura desse site. Olha só como parece, né? Acho que é o mesmo. Chama Fonte Joy. É um .com. É um site gratuito. Você entra lá e você vai gerar as possíveis combinações. Kelly, como que é isso? Primeiramente, vamos ver a plataforma. Esse primeiro aqui, olha, tudo que está nesse lado esquerdo e na horizontal refere-se ao título. Essa linha aqui refere-se ao subtítulo. E essa parte daqui refere-se ao corpo do texto. Então, o que está escrito nessa lateral esquerda é o que a gente tem aqui gerado. Então, vamos lá. Em cima, o que significa essa parte de cima? É uma lista de recomendação. Aqui você pode digitar, você pode fazer a escolha de alguma fonte que ele recomenda. Aqui, nesse segundo aqui, é a cara, é o visual da plataforma. Posso deixar ela assim, posso deixar ela clara. Então, assim, é apenas o visual. Aqui o botão de gerar. Cada vez que eu clicar, ele vai gerar uma ideia. Deixa eu minimizar só para a gente poder ver dela toda. Ele vai gerar uma nova ideia. Esse botãozinho aqui que é o esquema. Então, olha só. Quanto mais para a esquerda, right contraste, ou seja, eu tenho um contraste maior. A diferença do contraste do título para o subtítulo e o corpo vai ser grande. Exemplo, eu vou ter um título com uma fonte manuscrita com um corpo arredondado. Então, a gente tem, assim, um contraste gigante, né? Vou ter uma fonte caligráfica com um corpo de fonte arredondado. Então, a gente vê que ali tem um contraste muito grande. Na medida que eu vou trazendo para a direita, olha, médio contraste, um contraste menor, balanceando o contraste, very similar. Então, sim, são fontes similares. Então, assim, a fonte serifada com um título mais serifado, o corpo serifado também. São fontes do quê? Parecidas. Então, olha só, se eu colocar aqui para gerar, ele vai me gerar isso aqui. Você viu que aqui as fontes estão parecidas? Ele está me dando
uma fonte fininha, sem serifa em cima. Ao lá embaixo também ele está me dando outra fonte parecida. Embaixo um roboto. Então aqui eu posso fazer combinações. Do lado esquerdo, você viu que tem um cadeadinho? Esses cadeadinhos. Então vamos supor que eu gostei desse roboto para corpo. Eu venho aqui, pressiono o cadeadinho e ele não vai mudar na hora de gerar. Olha só, vou gerar novas. Ele vai gerar também, lembrando-se que aqui ele vai gerar uma fonte com menos contraste. Ah, não gostei, eu gostaria que variasse um pouquinho. Então, vou mexer um pouquinho para ele me gerar algo mais criativo, diferente. E aqui ele vai me dando, olha, ah, não gostei desse, então vou gerar outro. Aqui ele gerou essa aqui, olha, alto contraste no título. Ele pegou Oswald, que é uma fonte com bastante impacto, com essa segunda. Então, vamos supor que eu falei assim, ah, eu gostei dessa segunda, mas não gostei do título. Então, põe cadeadinho na segunda e deixo ele gerar somente fontes de título. E ali ele vai me dando. Você viu que ele ainda está me dando fontes parecidas? Vamos supor que eu falo, eu quero algo inovador. Então, eu jogo para a esquerda. Porque ele vai me dar um impacto um pouco diferente. Uma fonte mais que sai um pouco do estilo da Roboto e dessa segunda. Vou gerar de novo. Então, vamos supor que eu gostei desse título, mas eu senti que a segunda não ficou legal, que foi realmente o que eu senti. Então, vou gerar para o subtítulo. Ah lá, aí ele me deu essa aqui. Essa aqui eu já gostei. Então, pronto, eu fecho minha combinação, vejo o nome dessa fonte aqui e levo para o Canva. Kelly, se essa fonte não tiver no Canva, eu tenho a possibilidade, essa possibilidade só é para conta Pro, né? Essa possibilidade só é para conta Pro, para baixar a fonte lá no kit de marca. E aí, uma outra oportunidade, eu ensino como você formatar o seu kit de marca. Você pode também trazer um post aqui no seu Canva. Por exemplo, então, se o meu negócio é arquitetura, eu posso vir aqui e digitar, né, somente para ele pegar um estilo parecido. Quando eu clicar aqui, ó, ele já traz para cá para mim como inspiração. E lembrando-se que todos os posts que ele também coloca aqui, já foi estudado a tipografia. Então, compensa você olhar também. Porque aqui, por exemplo, eu sei que são fontes que funcionam. Codec. Olha só como ele trabalha. Codec novamente. Ali ele trabalhou caixa alta. E aqui embaixo ele trabalhou a codec também, porém extra, em caixa baixa. E aqui embaixo, codec também. Então, olha só. Nesse post, ele trabalhou somente uma única fonte de formas diferentes, com um contraste. Olha o tanto que ficou bonito. Então, aqui eu posso simplesmente fazer uma análise dos posts mais ou menos associados ao seu objetivo e ver também como ele trabalha essas fontes, porque tudo que foi feito aqui no Canva foi feito por designers. Então, você pode simplesmente analisar as fontes e ver como ele trabalha essas fontes. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer coisa, escreva sua dúvida aqui no comentário que eu respondo para você e vou colocar na descrição. E não deixe também de ver esses outros vídeos que vai te auxiliar na combinação de fontes, de cores e de como estruturar as suas postagens no Canva. Até o próximo vídeo.